Sua vida hoje é o reflexo inevitável do seu pensamento dominante. Mas afinal, você já se perguntou por que é tão difícil quebrar o ciclo de pensamentos limitantes? Por que os sonhos que você tanto cultiva parecem esbarrar sempre na mesma parede invisível de autossabotagem? E se existe realmente uma lei mental, uma arquitetura profunda da psique, capaz de ser reprogramada para a atração ininterrupta de prosperidade e realização? A maioria das pessoas vive como se fosse vítima das circunstâncias externas, clamando por mudanças no mundo sem perceber que o verdadeiro campo de batalha, o laboratório de toda a criação, reside na inexplorada vastidão da própria mente. Carl Gustav Jung, o mestre suíço da psique, nos oferece uma bússola inestimável para navegar essa realidade, revelando que a lei da atração não é um truque superficial de pensamento positivo, mas sim o resultado direto e profundo do seu processo de individuação, a jornada interior que integra os opostos da sua alma. Para Jung, a mente não é um recipiente vazio, mas um universo de arquétipos e complexos, e, assim como um alquimista transforma a matéria-prima em ouro, o indivíduo deve transformar sua psique para que o mundo externo possa, em sincronicidade, refletir a nova ordem interna. O roteiro para a prosperidade começa, portanto, com a coragem de encarar as profundezas do self, pois o que você atrai é o que você é, e não meramente o que você deseja na superfície. O primeiro pilar, que é o reconhecimento da sombra, é o ponto de viragem para qualquer reprogramação mental genuína, porque a transcrição de base, que corretamente aponta para pensamentos de escassez e indignidade como barreiras, toca diretamente no conceito junguiano da sombra, que é o depósito de tudo o que o ego reprimiu: medos, traumas e, crucialmente, a crença de não merecimento. Não se trata de negar o pensamento negativo, mas sim de trazê-lo à luz da consciência, de dar um nome àquela voz interna que grita: quem você pensa que é? E, pois, enquanto a sombra permanecer inconsciente, ela sabotará todo o esforço consciente de atração de prosperidade. A verdadeira autossugestão, aquela que realmente funciona, exige a prévia confrontação com as autolimitações psíquicas, transformando o inimigo interno em um aliado de poder. O segundo pilar, que é a definição do arquétipo do herói, concentra-se na importância da clareza absoluta sobre o destino desejado, algo que a filosofia de Jung enquadra no conceito da persona e do herói. Napoleon Hill falava sobre a definição de propósito, e para a psicologia analítica, isso é a manifestação consciente de um arquétipo, um chamado para o self se expressar em sua totalidade. Um desejo vago de ser rico é ineficaz, porque não tem forma arquetípica. Mas a visualização detalhada, emocional e profunda de si mesmo, vivendo a plenitude do seu potencial, como um herói que já conquistou sua jornada, cria uma nova persona funcional, que a mente subconsciente aceitará como a nova realidade, ativando então o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade inata da psique de criar novas saídas de vida. O terceiro pilar, que é a repetição emocional e a criação de complexos de sucesso, eleva a técnica de visualização para um novo patamar, reconhecendo que a mente subconsciente não responde à lógica, mas sim à carga emocional. O cérebro, com sua neuroplasticidade, está sempre criando novas vias neurais, mas a velocidade e a permanência dessa criação dependem da intensidade afetiva. No campo junguiano, um complexo é um grupo de ideias carregadas de emoção, e a repetição consistente de visualizações com a sensação de gratidão e alegria pela prosperidade já manifestada está, na verdade, construindo um complexo de abundância. Isso é vital, porque a mente atrai não o que ela pensa de forma superficial, mas sim aquilo com que ela está emocionalmente complexada, vibrando na frequência da posse, não na da falta. O quarto pilar, que é a reestruturação cognitiva através do self, oferece a ferramenta prática para a manutenção desse novo complexo, pois os pensamentos automáticos limitantes são o eco dos complexos negativos do passado, criados a partir de experiências infantis e condicionamentos sociais. A reestruturação cognitiva, que é o ato de questionar e substituir o pensamento limitante por uma afirmação de verdade, é um processo de diferenciação do ego em relação ao complexo, um passo para o alinhamento com a totalidade do self. Não é sobre mentir para si mesmo, mas sobre ancorar o pensamento na verdade arquetípica de que o potencial criador reside em você. Um reflexo do self que Jung via como a imagem de Deus na alma, o centro da totalidade psíquica. O quinto pilar, que é a sintonia com o princípio da sincronicidade, coloca o resultado dessa reprogramação em uma perspectiva cósmica,
transformando o conceito de sorte em lei. A sincronicidade, o princípio das coincidências significativas, é a manifestação de que a ordem interna do indivíduo está se alinhando com a ordem externa do universo. Quando a mente está saturada pela crença de prosperidade, o complexo positivo, o self projeta essa nova realidade e o mundo começa a se reorganizar com eventos, encontros e oportunidades que não são causais, mas sincrônicos. A aparição de uma oportunidade de negócios, o encontro com a pessoa certa, a ideia que surge no momento exato, tudo isso é o universo respondendo à sua nova frequência vibracional, provando que a transformação vem de dentro para fora e o exterior se curva à força do interior renovado. Eis a síntese poderosa que emerge dessa análise. Antes de você iniciar essa jornada, sua vida era governada pela tirania da sombra, os medos e as crenças de não merecimento operando no inconsciente, sabotando cada passo em direção à plenitude e criando um mundo externo de escassez que confirmava a programação interna. Você vivia na estática mental, sintonizado na frequência do que você não queria, e o universo respondia com mais do mesmo. Agora, no entanto, você compreende que o poder não está no esforço de lutar contra a realidade, mas na disciplina de reprogramar a mente, usando a visualização emocional para criar um complexo de sucesso, alinhando-se ao arquétipo do herói e, finalmente, permitindo que a sincronicidade traga a prosperidade como um resultado inevitável de um self integrado. A transformação não é uma oração por mudança, é uma decisão de renovação psíquica. Se este aprofundamento da psicologia junguiana sobre a lei da atração tocou a essência do seu desejo de transformação, eu te convido agora a selar este compromisso com a sua própria evolução. Primeiro, demonstre o valor desta mensagem e ajude-a a alcançar mais buscadores de verdade, deixando o seu like neste vídeo. Segundo, para que você não perca a continuidade deste caminho de autoconhecimento e prosperidade, garanta sua permanência nesta comunidade inscrevendo-se no canal. E, por fim, ative o sino de notificações, para que o próximo segredo revelado chegue a você no momento exato. Pois a sua mente, uma vez expandida por um novo conhecimento, jamais retorna ao seu tamanho original.